Dr. Marcos. Vou apresentar aqui o Dr. Marcos, ele que é CEO da Floron. Boa noite, tudo bem, Dr. Marcos? Boa noite, tudo bem? Sim, gratidão. O Dr. Marcos, ele, além de terapeuta integrativo, ele é CEO da Floron, que está tendo degustação hoje aqui. Eu convido vocês, após a palestra deles, conhecer, né, degustar, muito mais que isso, saber da experiência que são os florais integrativos, ou melhor, os florais frequenciais da Floron. Doutor, eu vou fechar minha câmera, vou deixar você à vontade para poder dar o seu recado aqui para o pessoal. Se quiser, pode ficar aí também, né? Não tem problema, tá? Antes de tudo, quero agradecer pelo convite de participar com vocês desse simpósio de saúde integrativa. E falar de saúde integrativa é incrível, porque é um tema muito abrangente, muito extenso, e sobretudo com esse olhar amoroso para com o ser humano, perfeito? Sabemos que o Ocidente sempre olhou o ser humano de uma forma um pouco negativa, como uma máquina, diferente do Oriente, né? Este olhar, muitas das vezes, que trata o ser humano como se fosse aí apenas um ser artificial, né? E, na verdade, o ser humano não é um ser artificial. O ser humano tem a sua essencialidade, composta por 3 níveis: mental, emocional e físico. E a saúde do ser humano hoje está muito degradada em decorrência deste olhar muito artificial, muito superficial sobre a saúde do ser, né? Sabemos que a medicina convencional trata o ser humano de uma forma muito fragmentada e pouco integrativa, enquanto a medicina integrativa procura olhar o ser humano no seu todo, né? Olhando para causas, para razões, para aquilo que realmente está adoecendo o ser humano. A medicina integrativa, mais do que nunca, suprimindo informações, suprimindo sintomas patológicos causados por fundo emocional, e que muitas das vezes não proporciona a esse paciente nenhuma melhora, né? Já a medicina integrativa vai tratar o ser humano com um olhar muito mais profundo, muito mais holístico, com homeopatia, fitoterapia, antroposóficos, florais, acupuntura, enfim, há uma infinidade de terapias e técnicas que podem contribuir para com a cura das pessoas de uma forma muito mais positiva e muito mais integrativa. Muitas das vezes as pessoas procuram um profissional com um sintoma já manifesto no seu ser, no seu físico, e o olhar é muito raso, né? Porque olhamos apenas para um sintoma. Mas e a causa, a razão e o motivo que está por detrás desta patologia, não? Então, quando nós olhamos para a causa, quando tentamos entender o que está oculto por detrás de uma patologia manifesta, como, por exemplo, uma enxaqueca, uma síndrome do cólon irritável, por exemplo, e tantos outros fatores que eu poderia citar aqui, quando entendemos o que está por detrás, conseguimos tratar essas pessoas de uma forma muito mais humanizada e de uma forma muito mais amorosa. O ser humano precisa ser tratado de uma forma humanizada. Graças a Deus que está se expandindo de uma forma muito intensa os tratamentos integrativos que tratam as pessoas de uma forma muito mais integrativa e com esse olhar amoroso de fato, não? E também é muito importante que as pessoas também procurem buscar ajuda de uma forma que lhes possibilite uma cura mais integrativa, mas também que reconheça as causas que estão por detrás das doenças que estão lhe levando ao sofrimento, perfeito? Muitas das vezes só olham para essas questões mais manifestas, mas pouco se fala do lado emocional, pouco se fala das questões ambientais, não? Muitas das vezes dizem de uma forma muito pouca
e de uma forma muito incentivadora, né? Faça um exercício, pare de fumar, pare de comer doce, e eu diria que é muito pouco isso. Nós temos que falar de uma forma muito mais segura e apresentar isso como, inclusive, uma resposta muito curativa para as pessoas que nos procuram para se tratar, não? E depois também abordar as questões emocionais, porque nós sabemos que mais de 90% das doenças patológicas que hoje manifestam-se nas pessoas têm um fundo emocional por detrás. Dando um exemplo de uma pessoa que atendia há um tempo atrás, por ter passado por uma frustração afetiva muito dolorosa, esta pessoa desenvolveu um problema de diabetes. Foi suprimido com medicamento, com metformina, com glifage e outras coisas mais, essa patologia, que por detrás estava um fundo emocional que lhe amargou a vida profundamente. Quando suprimiu isso, a pessoa desenvolveu aí uma psoríase, não? Após suprimir a psoríase com os corticoides, surgiu um problema cardíaco, não? Um problema de hipertensão. Suprimiu o problema de hipertensão, causou uma arritmia cardíaca. E depois suprimiu o problema da arritmia cardíaca, vem um problema de obesidade. Então, veja quantos problemas uma pessoa pode desenvolver quando ela não aceita uma situação vivenciada, quando ela não compreende aonde que esta emoção, aonde que essa situação lhe quer levar. Então, a pessoa acolhe isso como uma situação autodestrutiva. Ela acolhe esse problema e começa a se autodestruir. E aí vem as doenças, não? E aí, muitas das vezes, a medicina convencional apenas vai tratar esses sintomas. E por detrás, o que que tem? O que que se manifestou? O que originou tudo isso, não? E aí nós precisamos abordar de uma forma muito mais intensa as questões emocionais que os pacientes manifestam, levando essas pessoas a compreenderem o que de fato está adoecendo, mesmo quando muitas das vezes os pacientes não querem aceitar e nega também esta realidade que lhe está adoecendo e que lhe adoeceu todavia, não? Então eu acredito que os profissionais da saúde precisam se despertar, mas sobretudo aqueles que hoje se dispõem a trabalhar com a medicina integrativa, a abordar o ser humano de uma forma muito mais profunda, muito mais direta, sobretudo no estado emocional que eles estão manifestando. Pelo contrário, nós nunca vamos chegar a um processo de cura definitiva, porque estamos apenas remediando e não compreendemos o que degrada, o que causa essa defasagem, o que realmente torna esse paciente muito mais vulnerável com relação à sua saúde, não? Tratamos, damos um monte de coisa e o paciente não tem melhoras. Por que não tem melhoras? O que está contribuindo com o agravamento desse paciente, perfeito? Então, nós precisamos interagir de uma forma muito mais positiva, mas também com orientações que desperte o paciente a se autocompreender, a se autoentender, não? Porque senão nós vamos apenas estar remediando as situações e, todavia, nunca vamos proporcionar a esse paciente um processo de cura. Eu, como homeopata, mas também como pesquisador e sintonizador do sistema floral-floron, percebemos o quanto a homeopatia, mas também os florais, falando diretamente aqui dos florais, contribui para com esse processo de cura que as pessoas hoje estão buscando. Porque os florais são gotas de consciência. E quando você toma as essências florais, elas vão adentrar no teu campo energético e vibracional, indo diretamente ao ponto adoecedor, indo diretamente de encontro com a emoção que está causando em você um conflito de alma. A sua alma está vivenciando um conflito. E quando a sua alma está num conflito gerado pelos diferentes fatores ambientais, emocionais, né, você começa a trazer para fora aspectos adoecedores. E a terapia floral, ela vai corrigir esse desequilíbrio da alma, não? Esse conflito da alma, mas também vem trazer para a consciência do ser aquilo que lhe está adoecendo, aquilo que lhe está frustrando, aquilo que lhe está causando desarmonia, lhe proporcionando assim
uma perfeita harmonia nos 3 níveis, mental, emocional, físico, mas também espiritual. Então, é muito importante que as pessoas procurem e se permitam as terapias integrativas, né? Eu entendo que hoje a terapia floral está muito banalizada. De alguns anos para cá, percebemos que a terapia floral foi colocada no mercado com um olhar apenas financeiro, sem o intuito e sem o desejo de levar as pessoas realmente aquilo que foi o propósito da terapia floral em 1930, quando o Dr. Eduardo Bach encontra as primeiras flores na Inglaterra. E hoje, quantos outros sistemas florais surgiram no mundo, inclusive a Floron, na minha pessoa, que pesquisa novas flores que complementa, digamos assim, o sistema de Bach, que é o primeiro. E hoje os florais, em alguns lugares, e algumas pessoas trabalhando de uma forma um pouco errônea, o que terminou levando as pessoas a não mais acreditar no potencial da essência e o quanto energético das flores. Porque hoje nós encontramos florais produzidos de diferentes maneiras, inclusive com sorbato de potássio, que é uma substância cancerígena. Então eu recomendo às pessoas que não descuidem de escolher também uma boa essência, porque existem muitos bons florais que podem proporcionar aí um processo de cura muito mais intenso e positivo e satisfatório. Mais ou menos aí 10, 12 anos pesquisando as flores brasileiras, sobretudo, nós percebemos que o Brasil tem muitas flores que podem contribuir com esses estados negativos que hoje nós estamos enfrentando. A sociedade está muito adoecida. Por quê? Porque tem passado por muitas situações mediante um mundo que trata o ser humano de uma forma máquina, de uma forma desumana. E quando essas pessoas adoecem no seu mental, o primeiro caminho é a supressão da emoção. Então, você está chorando, você tem que tomar um tarja preta para você não chorar, porque chorar tornou-se coisa de gente fraca. Chorar não é legal, chorar é depressão. Então, tudo hoje está rotulado. E quando nós nos permitimos ser rotulados por tantos rótulos negativos, sigamos os nossos caminhos adoecidos, entristecidos e com a sensação de que viemos para cá para sofrer. E ninguém está aqui para vivenciar o sofrimento. Nós estamos aqui com um lindo e belo propósito, mas, sobretudo, realizar esse propósito de uma forma harmônica e curados, todavia, porque essa é a nossa missão maior no planeta. Então, eu lhe digo, não permita suprimir uma tristeza, não permita suprimir um choro, não permita suprimir a dor de uma perda, não permita suprimir aí uma insatisfação por um rompimento amoroso. Não. Encare, olhe e entenda o que essa situação quer lhe dizer. Entenda e veja o que essa situação quer te mostrar, aonde quer te levar. E a terapia floral, com o seu quanto energético, as flores que nos foram dadas como curativas, né, podem te mostrar o caminho, pode te ajudar a florescer novamente, pode te ajudar a drenar esta emoção, mas também compreender esta emoção e, todavia, encontrar o teu estado de harmonia e de equilíbrio, porque é a tua essência. Então, a terapia floral, quando usada de uma forma correta, nos coloca realmente aonde nós devemos estar, mas também nos mostra causas, razões e motivos que podem estar nos adoecendo. Então, não descuide da sua saúde, se permita curar, mas de uma forma humanizada. Não se permita ser tratado como um ser humano descartável ou como uma máquina. Perfeito, doutor Marcos. Suas palavras sempre incríveis. Temos aqui uma pergunta da plateia, Thalita, que é consultora de bem-estar. Ela veio aqui interativa fazer uma pergunta. Olá, doutor Marcos, tudo bem? Tudo, Thalita, sim. Tem muita dúvida hoje sobre os florais e óleos essenciais. Queria que você me falasse qual é a diferença, porque eu acredito que um não anula o outro e um não é
mais importante do que o outro, mas eu queria ouvir de você. Qual é a diferença dos dois? Sim, perfeito. A primeira coisa é que o óleo essencial é um composto químico, fitoquímico, não? E não é uma crítica, como você disse, um não anula o outro, um não é mais nem menos que o outro, todos têm o seu valor. Mas é muito importante que tanto quem indica quanto quem está usando entenda o que de fato é a aromoterapia, não? Porque nós estamos percebendo que a aromaterapia também está adentrando num caminho, como adentrou os florais, errôneo, o que pode futuramente cair numa descrença profunda, perfeito? Então, o óleo essencial é um composto químico diferente do floral que não contém na sua estrutura, na sua formulação, nenhum insumo, nenhuma base química. O floral ele vai ter apenas uma frequência, a memória de uma flor. Então, quando preparamos uma essência mãe, é gravado na água a memória, o arquétipo, a assinatura desta flor, que depois é conservado em brande orgânico de uva. Então, quando você ingere esta frequência, ela vai entrar diretamente em ressonância com os teus meridianos, que consequentemente leva para os chakras. E com isso vai se expandir para todos os teus órgãos internos, teu sistema endócrino e para o teu estado emocional, proporcionando assim o equilíbrio. Já o óleo essencial também tem essa finalidade de equilibrar o nosso estado emocional de uma forma muito profunda e perfeita, desde que seja usado de uma forma correta e de que você também use o óleo que corresponde diretamente à sua emoção. Brevemente, só um adendo, atendi uma jovem, uma adolescente, 12 anos, deram a ela para usar o óleo não me lembro agora, me esqueci, de uma madeira brasileira, inclusive, eu tenho a essência floral, mas me esqueci. E ela acessou uma emoção e ela ficou totalmente mexida e fora no seu estado emocional. E ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. Até que quando chegou a mim, que eu entendi que a causa era o óleo essencial, que estava acessando uma emoção e não estava sendo trabalhada, suspendemos o óleo essencial e, consequentemente, esta adolescente melhorou o seu estado mental e emocional, não? Um outro fator que diferencia muito o óleo essencial dos florais é que, para produzirmos 1 litro de essência madre de florais, que vai dar para harmonizar, eu creio que o Brasil inteiro, ou São Paulo inteiro, nós vamos usar mínimo de flores, mínimo, pouquíssimas flores que são colhidas no auge da sua maturação para a produção da essência madre, que depois vai ser produzido as fórmulas compostas ou a essência individual. Diferente do óleo essencial, que para produzir 15 ml precisamos de toneladas de flores, de folhas, etc., para produzir este óleo essencial, o que causa um dano muito grande também à natureza, perfeito? Mas também tem o seu valor. Claro, como você disse, nenhum nem outro é mais ou menos. Todos têm o seu valor, né? Mas deve ser usado de uma forma correta, porque quando vejo pessoas dizendo, tome óleo essencial, a gente se espanta, porque não é simples assim. E eu digo sempre às pessoas, se você está tomando óleo essencial, você pode até tomar, desde que seja indicado por um profissional que tem uma larga formação sobre óleo essencial e que entenda, de fato, o que vai querer tratar com este óleo essencial, perfeito? Porque senão esse paciente pode ter problema depois. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Obrigada, Thalita, pela sua participação também. Com certeza, em breve veremos o doutor Marcos, né? Vamos tentar aprofundar mais, saber mais sobre florais. Muito obrigada, doutor Marcos, que fala de Brusque, mas ele é argentino. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Obrigada pelas palavras. Sim. Eu que te agradeço pelo convite, não, Luciane, para participar simpósio. Desse simpósio, não, desculpa.
e que para mim é uma alegria participar e compartilhar com vocês um pouco sobre a terapia floral também. E em breve nos encontraremos, certamente. Perfeito? Sim, nos encontraremos. Bom, Enquanto isso, o pessoal vai apreciando o Floron por aqui. Que tem... Isso, por favor, sim? Tá bem? Gratidão, que tenha uma linda noite, um bom final de semana. Parabéns para todos os participantes que se dispuseram, tanto os palestrantes quanto quem está aí participando também. E sigamos espalhando essa semente da cura pela humanidade inteira, porque é necessário que sejamos os curadores da Terra, mas de uma forma muito humanizada, respeitosa e amorosa, porque sem isso não chegamos a lugar algum. Perfeito? Verdade, com certeza. Obrigada mais uma vez. Tchau, um abraço, tudo de bem. Para você também. Tchau, doutor.